Colégio Albert Einstein. Professora Simone, turma do 4º ano, aula de matemática. Capítulo 3. Números decimais e frações decimais. Frações decimais são aquelas que têm o denominador 10, 100 e 1000. Se o denominador é 10, lemos o numerador, acrescentamos a palavra décimo. Se o denominador é 100, lemos o numerador e acrescentamos a palavra centésimo. E o denominador é 1000. Lemos o numerador e acrescentamos a palavra milésimo. 2 décimos, numerador e denominador. Lemos 2 décimos. 3 centésimos. Lemos 5 milésimos. Décimos. Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. O painel todo representa um inteiro. Cada parte corresponde a 1/10 do painel. Representações: 1/10 na forma de fração e 1/10 na forma decimal. Luiz está pintando um painel que foi dividido em 10 partes iguais. O painel todo representa um inteiro. Cada parte a 1/10 do painel. A representação em fração: 1/10. 0,1 em forma decimal. Quantos décimos tem um inteiro? Observe a quantidade de faixas que Luiz já pintou. Essa quantidade corresponde a quantos décimos do painel? Já numerou em 6 partes, para vocês visualizarem. Então, 6 décimos. Centésimos. Observe o tabuleiro de um jogo que é formado por 100 casas iguais. Agora o inteiro é representado pelo tabuleiro todo. Então, cada casa corresponde a 1/100º do tabuleiro. Então, em forma decimal, 0,1. Então, quantos centésimos tem um inteiro? 100 centésimos. As casas verdes correspondem a 37 centésimos do tabuleiro, que podem ser representados por 37 centésimos, ou na forma de fração decimal, 0,37. Por que, tia Simone? Porque 100 nós vamos andar 2 casas. Vou explicar melhor na aula do aplicativo Zoom. E as casas brancas correspondem a quantos centésimos do tabuleiro? Já sabemos que 37 são as casas verdes. Então, agora fica fácil. Somente diminuir 100 de 37. O inteiro, ou seja, o total. 100 é o total. Então, 100 menos 37. Toda a água do planeta. Água salgada. E temos a parte de água doce, que é o azul mais escuro. Certo? Cada cubinho corresponde a 1 milésimo total de água da Terra. Representação: 1 milésimo. Aí depois está assim, 0,1. Então, quantos milésimos tem um inteiro? 1000 milésimos. Vemos que 27 milésimos do cubo correspondem à água doce e podem ser representados na forma de fração 27 sobre 1000 milésimos e na forma decimal 0,027 milésimos, porque 1000 são 3 casas. Pinte a barra conforme a legenda: 1/10 de laranja, 3 décimos de amarelo, 2 décimos de verde, 4 décimos de azul. Então, 1/10, pintei só a partezinha de laranja, depois pintei 2 décimos de verde, depois nós vamos pintar 4 décimos de azul,
Então tá indicando cada setinha como a tia pintou. Então vocês vão pintar aí no livro de vocês. Complete o quadro. 3 décimos vocês vão pintar de verde. Aí depois vocês vão representar na forma decimal. Prestem atenção. 3 décimos. A equipe de futebol Craques do Gramado jogou diversas partidas. O número de gols marcados por seus jogadores é representado no gráfico a seguir. Vocês observem o gráfico. Quantos gols foram marcados no total? Que jogadores fez 4 décimos dos gols da equipe? Represente por um número na forma de fração e por um número na forma decimal. O número de gols que os jogadores marcaram em relação ao total de gols marcados. Joel, a fração foi 3 décimos, ou 3 décimos dos gols, em forma decimal. Anderson, 4 décimos, ou 4 décimos do gol representado em forma decimal. E assim vocês vão fazer com os outros, representar em fração e em forma decimal. Como representar em forma decimal? Se tiverem dúvidas, nós vamos esclarecer na aula do aplicativo Zoom. Represente as partes amarelas da figura na forma de fração e da forma decimal. Faça o mesmo com as partes verdes, azuis, roxas, laranjas e brancas. Dica: contar o inteiro do quadro, a figura, os quadradinhos e o total. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e depois 1, 2, 3, 4, 5 vai até o 20. 20 vezes 5, 100 quadradinhos que vocês vão encontrar. Entenderam? E depois, multiplicando. E depois vocês vão somando os amarelos, os quadradinhos amarelos, os verdes, os azuis e vão representando aqui. Entenderam? Olha lá. Quantos amarelos? Temos 15. 15 centésimos. E depois, como vocês vão representar em forma decimal, são 2 casas, 15 centésimos. E assim vocês vão fazer com os outros. Entenderam? Quantos verdes que tem? Aí vocês vão contar. E assim vocês vão fazer até o final, representando. 5. As figuras 1 e 2 têm o mesmo tamanho. Observe e responda as questões. A parte pintada de azul da figura 1 corresponde a quantos décimos da figura 1 inteira? A parte pintada de azul da figura 2 corresponde a quantos centésimos da figura 2 inteira? É o mesmo procedimento do exercício anterior. Vocês vão contar e vão multiplicar. A figura 1 não vai precisar. 6. Patrícia fez 7 décimos de sua tarefa escolar. Ela fez mais ou menos que a metade da tarefa. Justifique. Leia o que Yuri está dizendo sobre as casas amarelas da ilustração. Agora escreva uma frase como Yuri para as casas verdes, outra para as azuis e outra para as vermelhas. Pois existiam 5 casas amarelas no total, de 100, ou seja, um inteiro. E as casas de outras cores correspondem a que total desse inteiro? Amarelas, temos verdes, azuis e vermelhas. As casas amarelas correspondem a 5 centésimos do total de casas. Olha o que ele está falando. Complete o quadro. 6 milésimos está na forma aqui decimal, 0,006, 3 zeros, depois em forma de fração, 6 sobre 1000. Noruega, 953 milésimos, 3 números depois da vírgula. Eu preciso que vocês observem isso. Complete. 2 inteiros e 7 décimos. 2 inteiros e 45 centésimos, 2 inteiros e 354 milésimos.